Olá, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estudar a nossa disciplina de Ciências Morfofuncionais e nessa disciplina a gente vai trabalhar hoje sobre a parte do sistema digestório. Então a gente vai compreender quais são as estruturas que formam o sistema digestório, quais as características dessa estrutura e qual o papel delas ali no processo da digestão. Quando a gente fala no sistema digestório, a gente imagina logo alimento. Então a gente vai imaginar exatamente aquilo que o sistema digestório faz, a digestão dos alimentos. E a gente tem então vários órgãos, várias estruturas que participam da formação desse sistema. Sempre a gente tem que levar em consideração que quando falamos em sistema, a gente não está falando de apenas um único órgão. A gente vai estar falando de vários órgãos, como aqui a gente vê a representação, que vai compor aquele sistema. E cada órgão desse vai ter um papel específico no processo da digestão. Por isso que classificamos como sistema digestório. Vamos ver então quais são as estruturas que formam o sistema digestório e como que ele se divide. O sistema digestório vai se dividir em trato gastrointestinal e os órgãos digestórios acessórios. Quais seriam então as estruturas que formam o trato gastrointestinal? A gente tem a boca, onde se inicia o sistema digestório. Logo após a gente vai ter uma estrutura tubular, que é a faringe. Após a faringe temos o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Essas são as estruturas que compõem o sistema digestório. Então, essas estruturas, elas fazem parte do trato gastrointestinal. Cada estrutura dessa vai ter um papel específico. O sistema digestório, ele se inicia exatamente na boca, por quê? Porque a boca, ela se encarrega já em realizar os primeiros passos da digestão. Através dela vai ocorrer então já a trituração da partícula alimentar e depois dessa trituração a partícula alimentar já foi quebrada, o alimento foi se transformado em uma partícula alimentar, ele pode então percorrer um próximo caminho aonde ele vai passar por vários outros processos em outras estruturas do sistema. A parte dos órgãos digestórios acessórios, a gente vai ter os nossos dentes, que estão presentes na nossa boca, que vão auxiliar no processo da mastigação, fazendo exatamente o quê? Fazendo a trituração do alimento. A gente tem também a participação da nossa língua, onde a nossa língua ela se encarrega em auxiliar no processo da deglutição. E também a gente encontra presente na nossa língua as papilas linguais, que fazem parte do nosso sistema sensorial, permitindo assim com que a gente possa ter a percepção do sabor, onde a gente consiga então apreciar o sabor do alimento. Se ele é doce, se ele é amargo, se ele é azedo. Então a gente consegue ter essas percepções. A gente vai ter também a presença de glândulas salivares. A saliva é muito importante porque a saliva ela vai umedecer o alimento para quando ele sofrer um processo de trituração, a gente ter então uma substância que faça a união dessas partículas que foram trituradas, porque é como se a gente pega, por exemplo, a gente vai comer farinha de mandioca. A gente pega aquela farinha que já está toda quebradinha, tem vários grãozinhos, mas quando a gente vai fazer o processo da deglutição, a gente vai deglutir exatamente o quê? Um bolo alimentar. Porque a gente teve a participação ali da saliva que vai umedecendo aquele alimento, permitindo com que ocorra a formação do bolo alimentar. E isso facilita no processo da deglutição. Outra estrutura também, um outro órgão que participa como um órgão acessório é o nosso fígado.
ele vai produzir alguns sais biliares que auxiliam no processo também da digestão. A gente tem também a participação do nosso pâncreas, que vai auxiliar a fazer uma quebra de várias partículas alimentares. A nossa vesícula biliar também recebe a bile que é produzida pelo fígado, e através da vesícula biliar que a gente consegue liberar essa bile no nosso intestino delgado, em uma parte do nosso sistema digestório. Essa bile é muito importante porque ela consegue realizar a degradação de gordura, de lipídios. Então vamos lá, vamos compreender então a primeira estrutura. A gente viu que é a boca, a gente viu que a gente tem exatamente a presença das glândulas salivares, que seriam essas estruturas aqui. A gente tem 3 tipos de glândulas salivares, que são glândulas que vão estar produzindo saliva para auxiliar no processo da deglutição. A gente tem essa primeira glândula aqui, que ela é chamada de glândula, essa aqui é a glândula parótida. Aqui a gente tem uma glândula submandibular e aqui abaixo da nossa língua a gente tem uma glândula que é classificada como glândula sublingual. Então temos glândula parótida, glândula submandibular e aqui abaixo da nossa língua a gente tem a glândula sublingual. Função dessas glândulas para o nosso sistema digestório: liberação da saliva. Então elas conseguem liberar a saliva, onde vai estar auxiliando no processo da deglutição. A gente tem a nossa língua também, que vai participar do processo, vai auxiliar no movimento da deglutição, permitindo assim com que a gente consiga realizar a deglutição do bolo alimentar. Os nossos dentes, eles são muito importantes, porque os nossos dentes, eles se encarregam em realizar o processo da mastigação. A mastigação, podemos dizer que é um dos primeiros processos, é um processo mecânico que é realizado pelo nosso sistema digestório. Então a gente tem os nossos dentes aqui distribuídos, a gente vai ter a parte inferior do nosso arco dentário e temos o nosso arco dentário superior, que vai ter a mesma quantidade também de dentes, e temos os mesmos dentes que nós temos no arco superior, temos no arco inferior também. Aqui a gente tem a presença de 4 dentes incisivo, então aqui 4 dentes incisivo. Depois a gente tem o dente, aqui a gente vai ter o dente que é canino. Função do dente incisivo: prensar o alimento e puxar ele. Ele vai rasgar o alimento. O canino também tem uma função, ele tem uma mordida mais precisa em comparação com os incisivos no processo de rasgar o alimento. Depois do dente canino, a gente vai ter o pré-molar, que vem antes dos dentes molares. O pré-molar, a gente vai ter quantos pré-molares? A gente vai ter o primeiro e o segundo pré-molar. Então, após o dente canino que a gente tem aqui, a gente vai ter os 2 pré-molar. 2 pré-molar, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Após o pré-molar, a gente tem o dente molar, que são 3 dentes molares de cada lado. Então, temos 3 dentes molares do lado direito, 3 dentes molares do lado esquerdo. O nosso arco dentário superior é formado também pelos mesmos dentes. 4 dentes incisivos, 2 dentes caninos, 4 dentes pré-molares e 6 dentes molares. Funções dos dentes pré-molar e dente molares é exatamente prensar o alimento e triturá-lo. Exatamente, são dentes que têm a sua base ali, a sua parte que tem contato com o alimento mais achatada em comparação ao dente canino e em comparação ao dente incisivo também. E isso permite com que esses dentes façam a prensa do alimento e nessa prensa consiga realizar a trituração do mesmo. Esse processo é extremamente importante, extremamente
ideal. Porque se a gente não realiza uma mastigação correta, uma trituração correta do alimento, a gente vai mandar esse alimento para as outras estruturas do nosso sistema digestório em partículas muito grandes. E isso vai esforçar um pouco mais a ação química que é realizada pelo nosso estômago. Então isso vai forçar o nosso estômago ao processo da digestão. Os nossos dentes, eles estão presentes na nossa boca exatamente para fazer isso, para facilitar o processo da digestão, para que o processo da digestão não seja um processo complicado, um processo demorado. Quando ocorre a trituração correta do alimento, transformando em partículas alimentares, a gente consegue melhorar o processo da digestão que vai prosseguir no nosso estômago. Então a gente auxilia muito se a gente realizar uma mastigação correta. Aqui então a gente vai ter, na nossa boca, a gente tem a presença das glândulas parótida, submandibular e sublingual. Função para o processo da digestão, produção da saliva. São classificadas no sistema digestório como glândulas salivares. Vão produzir a saliva que vai auxiliar no processo da deglutição. A nossa língua, através das suas papilas linguais, a gente consegue ter a percepção do sabor do alimento e ela auxilia no processo da deglutição. Os nossos dentes estão relacionados com a quebra do alimento, triturando aquele alimento em partículas menores para que possam ser digeridas no nosso estômago. Logo após a parte da nossa boca, a gente vai ter a região da nossa faringe e do nosso esôfago. Mas qual a função dessas estruturas? Aqui a gente percebe a região da faringe, até aqui nessa região aqui, chegando próximo à abertura da laringe. Aqui da laringe em diante a gente vai ter o esôfago, que é um tubo. Então a gente tem aqui, ó, na nossa representação aqui anatômica, nós temos a faringe. Logo após a faringe a gente vai ter esôfago. Esôfago e faringe é apenas um tubo que vai fazer exatamente o quê? Permitir a condução do alimento. Permitir com que esse alimento possa chegar nas outras estruturas do nosso sistema digestório. Inicialmente teve contato aqui com a nossa boca, passou pelo processo de trituração, formamos o bolo alimentar com o auxílio da saliva, com o auxílio da nossa língua, realizamos o processo da deglutição. Deglutiu, esse alimento vai para onde? Faringe. Então ele chega aqui na parte da faringe, que é um tubo muscular que tem um tamanho aproximado de 12 centímetros e meio. Após a faringe, esse alimento vai chegar aqui na região do esôfago. Chegando aqui na região do esôfago, esse alimento simplesmente ele vai ser enviado para o estômago. No esôfago e na faringe não vai ocorrer nenhum processo da digestão. Apenas são órgãos tubulares que fazem a condução do bolo alimentar. O nosso esôfago ele tem um tamanho aproximado de 25 centímetros de comprimento e de diâmetro a gente vai ter 3 centímetros. Então, aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Função, conduzir o nosso bolo alimentar. Mas como que ele faz esse processo de condução? Ele vai fazer através dos movimentos musculares, que nós classificamos esses movimentos musculares como movimentos peristálticos. Esse movimento peristáltico vai realizar então o processo da condução desse alimento para o estômago, para que ele possa chegar aqui na região estomacal e sofrer o processo da digestão. Então, faringe e esôfago são apenas órgãos tubulares que não vai criar nenhum tipo de modificação no bolo alimentar, apenas vai servir de condução para o bolo alimentar, permitindo com que esse alimento possa chegar na região do nosso estômago.
Então temos o nosso estômago. O nosso estômago ele vai ser dividido em algumas partes, onde a gente tem a parte do estômago que se liga aqui ao esôfago, chamamos de fundo. A parte maior do estômago é classificada como corpo, e a parte do estômago que vai se ligar à região do intestino delgado, nós classificamos como a região do antro. Então são essas três classificações que a gente tem presente aqui na distribuição do nosso estômago. A gente vai ter então aqui a parte que se aproxima aqui à região do esôfago, fundo, a maior parte do estômago, fundo, e a parte que vai se ligar aqui à região do intestino delgado, antro. Essas são as divisões ali das partes do nosso estômago. Mas o nosso estômago é um órgão que vai fazer exatamente o que para a digestão? É nele que inicia o processo da digestão. E aí o que seria a digestão? É simplesmente a quebra das partículas, onde a gente vai começar a ter a quebra de partículas que possam se tornar partículas ainda menores, para que elas possam ser absorvidas e chegar até a nossa corrente sanguínea. Porque qual a finalidade da gente se alimentar? A alimentação, ela serve não é para saciar um desejo de comer algo que tem um sabor magnífico. A nossa digestão, ela serve como uma estratégia que o nosso corpo criou para realizar nutrição. Então a gente consegue receber nutrientes através dos alimentos. Mas aí como que isso acontece? A gente ingere o nosso alimento, ele vai ser composto por partículas muito grandes, que não tem como de maneira alguma elas serem absorvidas e chegar até a nossa corrente sanguínea. Porque a gente só vai ter contato com esses nutrientes quando eles forem liberados na nossa corrente sanguínea e chegarem então até o nosso sangue. Chegando no nosso sangue, aí sim as nossas células estarão recebendo lá a vitamina, proteínas, lipídios, aminoácidos, mas antes disso não tem como elas receberem isso. Só que da forma como a gente ingere o alimento, não tem como as nossas células receber esse nutriente. Por isso que acontece a digestão. O estômago vai fazer exatamente o quê? Ele vai iniciar a quebra dessas partículas alimentares. O nosso dente, ele simplesmente quebrou o alimento, transformou aquele alimento em partículas. Mas naquelas partículas nós temos ali lipídios, nós temos carboidratos, a gente tem vitaminas, a gente tem proteínas, que dá o tamanho da molécula dessa proteína não tem possibilidade alguma dela ser absorvida pela mucosa intestinal e chegar na corrente sanguínea. Então o nosso estômago ele entra nessa atividade, fazendo o quê? Quebrando essa proteína, quebrando o carboidrato, para que eles possam chegar em uma condição melhor no intestino e, se possível, serem absorvidos. Só que a digestão não é uma responsabilidade somente do estômago, pelo contrário, o nosso estômago inicia o processo da digestão e ele faz somente 10% dessa digestão, que é quebrar essas partículas que eu falei para vocês. Quem vai se encarregar em finalizar o processo da digestão é o nosso intestino delgado. Então é ele que vai se encarregar em finalizar o processo da digestão. Mas inicialmente ela acontece no estômago, um órgão extremamente importante para a nossa digestão. Então a gente vai ter ele conectado ao esôfago e a outra parte dele, o final dele, vai estar conectado aqui ao nosso intestino delgado. Ele funciona como se fosse uma câmara que vai pegar e misturar aqui toda aquela partícula do alimento que chegou até ele, tentando envolver ali junto ao suco gástrico, as enzimas digestivas, para realizar o processo da digestão. Mas
ele inicia a digestão, ele realiza apenas 10% da digestão. E como seria o nosso estômago por dentro? Ele vai apresentar uma mucosa que ela vai ser totalmente contorcida, então a gente vai ver várias dobras da mucosa estomacal, que elas auxiliam nesse movimento que ocorre no alimento para fazer a mistura dele. E uma coisa também que a gente percebe, que a gente tem um órgão formado por camadas de músculos. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 camadas de músculo formando esse órgão. É um órgão totalmente muscular. E isso possibilita esse órgão variar de tamanho durante ao longo do dia. Conforme a gente se alimenta, que a gente envia uma grande quantidade de alimento para o nosso estômago, automaticamente o que esse músculo que está formando esse estômago vai fazer? Ele vai contrair, vai permitir o aumento do tamanho do órgão. Conforme esse órgão vai fazendo o processo da digestão, vai enviando esses alimentos para o intestino delgado, ele vai simplesmente relaxando, e isso a gente vai perceber uma redução no tamanho do órgão. Então, a quantidade de alimento que a gente ingere, a gente acaba estimulando esse órgão a aumentar de tamanho. E isso quanto maior ele fica, maior é a sensação de fome que a gente vai passar a sentir. Então, por isso que se a gente se alimenta pouco, a gente vai estimular esse órgão muscular a ter pouca contração, a não se contrair de forma exagerada. E isso vai permitir com que pouca quantidade de alimento crie uma sensação de saciação para esse órgão. Então, esse órgão ele é muito importante, ele vai receber o alimento e aí ele atua como uma câmara, porque ele recebe esse alimento ali e aí ele segura por um período para ele promover o processo da digestão. Conforme ele vai fazendo a digestão, ele vai liberando esse alimento para ir para o intestino delgado. Então, é um órgão muito importante no processo da digestão. Aí a gente tem aqui o nosso intestino delgado, que ele se divide em algumas partes. A parte que vai se comunicar aqui com o nosso estômago é o duodeno. A parte aqui um pouquinho maior que a gente tem na primeira porção é o jejum, a segunda porção o íleo. Então a maior parte do nosso intestino delgado é o jejum. O íleo já vai se comunicar aqui com a região próximo ao seco, que vai se comunicar com o intestino grosso. Aqui começa o nosso intestino delgado. Então ele vai começar nessa região aqui, porque o nosso estômago se finaliza aqui. Então aqui a gente vai ter já o início do duodeno, que seria o início do intestino delgado. Quais são os órgãos acessórios que a gente viu lá, que participam também da digestão? Fígado. O fígado ele produz vários sais biliares que participam do processo da quebra de nutrientes. Ele vai produzir a bile, só que ele não secreta a bile dentro do intestino delgado. Ele vai liberar a bile aqui na vesícula biliar. Então aqui a gente tem a vesícula biliar. Ele secreta a bile dentro da vesícula biliar, e a vesícula biliar que tem um canal de comunicação com o intestino delgado. Outro órgão acessório que a gente viu também que auxilia no processo da digestão é o pâncreas. O pâncreas também ele vai produzir algumas enzimas digestivas, que é extremamente importante, porque se não ocorrer a liberação dessas enzimas, a gente não consegue fazer a quebra de várias moléculas, como por exemplo a glicose. Então a gente não consegue quebrar algumas proteínas, transformando elas em aminoácidos, porque a proteína é uma molécula muito grande. E aí
essa proteína, pelo tamanho da sua molécula, jamais ela conseguiria ser absorvida aqui na região do intestino delgado. Para que ela possa ser absorvida, ela vai ser quebrada em moléculas menores que se classificam como aminoácidos. Aí sim elas poderão ser absorvidas na região intestinal, porque é uma molécula pequena que consegue ser absorvida pela parede intestinal. A gente vai ter então o fígado produzindo sais biliares, a gente vai ter a vesícula que vai armazenar a bile. A bile é muito importante na quebra de gordura. A gente classifica a bile como se fosse um detergente que consegue quebrar de forma extremamente precisa as partículas de gordura. E depois a gente tem aqui o pâncreas que também vai estar produzindo várias enzimas que participarão do processo da digestão. Tanto a vesícula biliar quanto o pâncreas tem uma comunicação com o intestino delgado, onde eles farão a liberação das substâncias que eles produzem para auxiliar no processo da digestão. Essas substâncias que são produzidas pelo fígado e produzidas pelo pâncreas não têm contato com o estômago. Por isso que o estômago realiza apenas 10% da digestão e 90% da digestão acontece no intestino. Porque é o intestino que recebe enzimas digestivas para auxiliar ele no processo da digestão, na quebra das partículas, para finalizar a digestão. Por isso que o intestino delgado se responsabiliza com 90% da digestão. E após então o estômago, a gente vai ter a região aqui do duodeno, região do jejum, região do ilho, que é a porção final do intestino delgado que se vai comunicar com o intestino grosso. O que acontece aqui no intestino delgado? O nosso intestino delgado ele é responsável em realizar a digestão e também a absorção dos nutrientes. Todos os nutrientes que nós temos nos alimentos, que nós necessitamos deles, eles serão absorvidos no nosso intestino. Como estratégia para aumentar a área de absorção, o que o nosso intestino faz? A sua parte interna, a mucosa interna que faz o revestimento interno do intestino delgado, ela cria essa característica de microvilosidades. Ela vai fazendo várias dobras, criando essas microvilosidades como estratégia de quê? De aumentar, ampliar a área de absorção, porque isso vai aumentar a área ali daquele intestino que vai absorver os nutrientes, possibilitando assim uma absorção total dos nutrientes que chegam até ele através dos alimentos. A outra característica também, o nosso intestino delgado ele tem um tamanho que varia entre 3 metros a 7 metros e meio. Então ele tem esse tamanho específico, o nosso intestino delgado. É um local onde vai ocorrer somente essas duas etapas, digestão e a absorção. A formação das fezes fica a cargo do nosso intestino grosso. Aqui nós temos o nosso intestino grosso, ele que faz o processo de produção de fezes. A parte de absorção dos nutrientes, finalização da digestão, fica a cargo do intestino delgado. Agora a produção das fezes já vai ficar como responsabilidade do nosso intestino grosso. O nosso intestino grosso, ele vai apresentar algumas porções. Aqui é a parte do seco, que é a parte onde o intestino delgado vai se comunicar com o intestino grosso. E o intestino grosso, ele se classifica como cólon. Então a gente vai ter o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide e reto. A gente tem aqui então colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide, essa dobrinha que a gente vê aqui, e aqui o reto. Essas são as partes do nosso intestino grosso. Qual o tamanho aproximado do nosso intestino grosso?
ele vai ter mais ou menos entre 1,5 m, um pouquinho mais que 1,5 m, se aproximando até de 2 metros de comprimento. Função desse intestino grosso: realizar a absorção de água e promover o processo da formação do bolo fecal, aonde esse bolo fecal ele vai ser liberado através do ânus. Então, o nosso intestino grosso é a parte do intestino que teremos uma grande concentração de bactérias que estarão ali auxiliando no processo da digestão, realizando a produção de gases para facilitar ali o movimento das fezes na região intestinal, para facilitar a liberação das mesmas. Essas bactérias também, elas contribuem com a produção da vitamina K, que é uma vitamina que também é essencial para o nosso organismo. Então, o nosso intestino grosso, ele se inicia aqui na parte do seco, que é a comunicação dele com o intestino delgado. Aí a gente tem o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide e o reto. E o reto se comunica com o ânus. Essas são as partes do nosso intestino grosso. E essas são as estruturas que compõem o nosso sistema digestório. Então vamos recapitular para a gente ver quais são as estruturas do nosso sistema digestório. Iniciamos na boca, após a boca nós temos faringe, esôfago, estômago. A gente vai ter intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Órgãos acessórios que vão auxiliar no processo da digestão: fígado, pâncreas. Na região ali da nossa boca temos as glândulas salivares, que são as glândulas parótida, glândula submandibular, glândula sublingual. E aí a gente vai ter a participação também dos nossos dentes e da nossa língua auxiliando no processo da digestão. A digestão ela inicia na boca e finaliza no ânus, quando a gente realiza a liberação das fezes. O que se forma na nossa boca classificamos como bolo alimentar. O que vai se formar ali na região do intestino grosso classificamos como bolo fecal. Quando liberamos, classificamos como fezes. O que vai para o nosso intestino grosso? Tudo aquilo que não foi absorvido pelo intestino delgado, que não foi utilizado ali no intestino delgado para ser liberado na corrente sanguínea, o nosso sistema digestório classifica aquilo como resto, então será encaminhado para o intestino grosso. Ali no intestino grosso, aquilo ali se transforma em fezes, porque não serve mais para o nosso organismo, aonde é necessário a expulsão daquele resto do nosso corpo, e expulsamos isso em forma de fezes. Essas são as estruturas do nosso sistema digestório, a parte fisiológica do nosso sistema digestório, que seria como que ocorre o funcionamento de cada órgão, a função específica de cada órgão. A gente vai ver na nossa próxima aula de fisiologia do sistema digestório. Obrigada!